seja bem-vindo à nossa primeira aula sobre o Windows 10. Observa, o Windows 10 é considerado um sistema operacional lançado pela Microsoft e que veio aí logo depois da versão do Windows 8. E é muito comum quando nós estudamos para provas de concurso Windows 10, que nós façamos a comparação deste sistema operacional e dos seus recursos com as versões anteriores, como por exemplo, comparação tanto com o Windows 8, mas também comparar com o Windows 7, principalmente, em função aí das questões de prova. Então vamos ao estudo do nosso sistema operacional Windows 10, como tu pode observar aí na tela, certo? Para onde é que nós vamos começar o nosso estudo, pessoal? Acompanha. Primeiro, nós vamos reconhecer um pouco os elementos da área de trabalho do nosso Windows 10 e verificar se ele tem alguma diferença em relação às versões anteriores. Aí eu te mostro, observa comigo, a área de trabalho do meu Windows 10. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo elemento, nós temos que descobrir, antes de fazer todo o estudo prático dessa área de trabalho do Windows 10, nós temos que descobrir algumas partes teóricas sobre ele, ok? Primeira dica, o Windows 10, assim como as outras versões, é considerado um sistema operacional. Professor, o que é ser um sistema operacional? É aí que está o ponto. Tem muita gente que não estuda em relação a concursos públicos, não estuda essa parte mais teórica do significado do Windows 10 como sendo um sistema operacional, mas tem questões de concurso que às vezes nem pedem a parte prática de uso do Windows. Às vezes a questão é mais teórico-conceitual. Então nosso primeiro esforço vai ser descobrir o que é um sistema operacional, sabendo que o Windows é um sistema operacional. Primeiro ponto é claro, óbvio, mas tem que ser consolidado, ele é considerado um software. Isto é, o Windows 10 é considerado um software básico porque ele serve de base para os outros programas funcionarem. Essa é a ideia. Então, o Windows 10 é um sistema operacional e para efeito de respostas de concurso ele é considerado um software. Que tipo de software? Um software básico, justamente porque ele serve de base para os outros programas funcionarem, ok? Segundo ponto em relação ao Windows 10, ele é considerado um gerenciador de recursos do sistema. Todo sistema operacional é um gerenciador de recursos. O sistema operacional, o Windows 10 não é diferente, e ele é capaz de gerenciar tanto os recursos de software, como também é capaz de gerenciar os recursos de hardware. Por exemplo, quem vai controlar o bom funcionamento do mouse, o bom funcionamento do teclado, o bom funcionamento da impressora conectada ao teu computador é o sistema operacional. E a impressora, o mouse e o teclado são dispositivos de hardware. Portanto, é responsabilidade de qualquer sistema operacional gerenciar os recursos do sistema, sejam eles recursos de hardware, sejam eles recursos de software. Isso é responsabilidade do sistema operacional, certo? Continua acompanhando comigo. O terceiro ponto muito importante em relação aos sistemas operacionais é que ele serve de interface entre o computador e o usuário. Todo sistema operacional tem essa função, servir de interface entre o computador e o usuário. O que significa isso, professor? Bem, sempre que a gente tem a ideia então de um sistema operacional servindo como interface entre o computador e o usuário, quer dizer que para um usuário comum, sem conhecimento nenhum da área mais técnica da informática, se não tiver um sistema operacional instalado, esse usuário mais comum simplesmente não consegue usar o computador. Isso é servir de interface entre o computador e o usuário. Quer dizer, eu preciso ter um tipo de programa, que aqui chamamos de sistema operacional, que permita ao usuário realizar as tarefas que ele deseja dentro do seu computador. E o programa que te permite realizar as tarefas que tu deseja dentro do teu computador é o sistema operacional. Portanto, é ele que serve de interface entre o computador e o usuário. Ele é que vai fazer esse meio de campo entre o que o usuário quer realizar e o que a máquina entende. Isso tudo, então, responsabilidades e características dos sistemas operacionais, entre eles as características, é claro, do nosso Windows 10. E vamos adiante, temos mais dicas. Por exemplo, quando falamos do sistema operacional Windows 10, ele é considerado um sistema operacional multiusuário. O que significa isso, professor?
Significa que ele permite o cadastro de diversos usuários identificados no sistema e cada usuário pode realizar diversas tarefas nesse sistema e ter acesso aos seus próprios recursos de maneira autenticada e identificada. Então, o sistema operacional Windows 10 não é diferente das outras versões, ele é um sistema operacional dito multiusuário, porque permite que diversos usuários sejam identificados e acessem os seus próprios recursos dentro do sistema. Mais uma característica para o sistema operacional é que ele é multitarefa, e o Windows não é diferente, o Windows é um sistema operacional multitarefa, o que significa que eu posso realizar diversas tarefas simultaneamente. Eu posso acessar uma janela do Word enquanto eu baixo um arquivo da internet, enquanto eu realizo um download de um arquivo da internet e ao mesmo tempo executo uma música no Windows, no Groove, aqui no Windows 10, que é um recurso que permite gerenciar e executar arquivos de áudio, por exemplo. Então, quando a gente fala do sistema operacional Windows 10, ele é multitarefa porque tu pode realizar diversas tarefas e acessar diversos programas simultaneamente. Por isso ele é dito sistema operacional multiusuário e também multitarefa. Pessoal, não se esquece de se inscrever no nosso canal do YouTube. Se está gostando da aula, não esquece de marcar um gostei. Até a próxima aula e bons estudos!